pessoal, esse é o nosso vídeo 9, onde a gente vai continuar tratando de forças de atrito em superfícies sólidas, tá? A gente está falando de forças de atrito estático e cinético atuando entre superfícies sólidas em contato. A gente definiu cada uma delas nos vídeos anteriores, né? Fizemos já alguns exemplos de força de atrito estático. Aqui tem mais um exemplo de atrito estático e, por último, aqui um exemplo de atrito cinético, tá? Para a gente fechar esse estudo das forças de atrito e das leis de Newton, tá legal? Então, qual que é esse próximo exemplo aqui que a gente vai tratar? Digamos que você tenha um bloco qualquer, tá? Um objeto, um corpo qualquer, que está apoiado numa parede vertical e esse objeto está em repouso, tá? Então, você está fazendo uma força de compressão F nesse objeto aqui qualquer, comprimindo esse camarada contra a superfície, essa superfície tem atrito, e esse bloco aqui está parado, tá? Na prática, a gente vê o seguinte, pessoal, esse exemplo seria o caso de eu pegar esse estojo aqui, por exemplo, tá? Vou apoiar esse estojo nessa superfície horizontal aqui, que é a superfície do quadro, tá? Então, digamos, coloco aqui esse estojo e vou aplicar uma força de compressão F sobre esse estojo, tá? Empurrando ele contra a parede. Então, aqui, ó, vou empurrar esse estojo contra a parede. Estou fazendo uma força apontando para dentro do quadro, tá legal? Se eu fizer uma força intensa, né, se eu vou comprimindo esse objeto aqui com uma força cada vez mais intensa, nada acontece, né? Esse camarada continua lá paradinho. Então, se eu estou aqui aplicando uma força cada vez maior nesse estojo aqui, né, nesse apagador, ele continua lá em repouso, tá? Agora, se eu aplicar uma força cada vez menos intensa, né, ou seja, se eu aliviar a compressão que eu estou fazendo sobre esse estojo, uma hora ele vai cair. Então aqui, ó, aqui eu estou aplicando uma força grande nesse estojo, ele está parado. Aí eu vou começar a aliviar a compressão da minha mão sobre o apagador. O que vai acontecer? Uma hora ele vai cair, né? Então, de novo, estou aplicando uma força intensa e ele está parado. Vou aplicar uma força menos intensa agora, vai chegar uma hora que ele vai começar a entrar em movimento. Então, tem uma força mínima que eu tenho que fazer nesse apagador para manter ele em repouso. Abaixo dessa força mínima, ele vai entrar em movimento, ele vai cair. Tá? Então eu quero obter uma expressão para a força mínima F que eu tenho que fazer sobre o bloco, comprimindo ele contra a parede, de forma a manter esse camarada em repouso. Então a primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Pegar esse corpo, né, que eu estou estudando, esse bloco, e analisar as forças que estão atuando nele. Então vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos separar aqui o bloco e fazer um diagrama de forças dele. Vamos ver, gente, quais as forças que estão atuando nesse bloco. A primeira, fácil de identificar, é a força de compressão que a pessoa está fazendo, apertando esse bloco contra a parede, né? Você tem uma força para a direita, que é a força F. Força externa F, que a pessoa está fazendo, comprimindo o bloco, né? Outra força que é fácil de identificar é o peso, né? Então você tem o peso aqui para baixo, mg. Massa do bloco vezes gravidade. Outra coisa, a parede exerce uma força no bloco também, né? Uma força de compressão, uma força normal. Porque olha só, se esse bloco está sendo comprimido contra a parede, né? Ou seja, se o bloco comprime a parede, ou se o bloco exerce uma força de compressão na parede, a parede reage e exerce uma força de compressão sobre o bloco. É a força normal. Então, no caso aqui, ó, essa força que a parede executa sobre o bloco, aponta para a esquerda, é a força normal. Lembra, né? A força normal, ela faz 90 graus com a parede, né? A parede está aqui, a normal é 90 graus com a parede onde o bloco está apoiado. Então, de novo, o bloco comprime a parede para a direita, a parede reage e comprime o bloco para a esquerda. Força normal. Tá? Qual que é que está faltando?
justamente a força de atrito. Esse bloco, ele está tentando, sob a ação do peso, ele está tentando se movimentar para baixo. Só que ele não entra em movimento, por quê? Porque você tem um atrito estático atuando nele para cima, né? E anulando a força-peso, por isso que ele fica em repouso. Então você tem aqui para cima a força de atrito estático. Força de atrito estático. Então a parede executa duas forças, né, sobre o bloco. Há uma força de compressão, que é a normal, e a força de atrito estático, que é o resultado do atrito, né, que é o resultado da aderência do material do bloco com a superfície da parede. Tá? Então, esse bloco está parado. Se ele está parado, eu posso fazer uma análise das forças. Né? Todas as forças que estão na horizontal vão se cancelar e todas as que estão na vertical também vão se cancelar. Então, nessa situação ali de equilíbrio, pela primeira lei, F tem que ser em módulo igual a normal, né, que são as únicas forças horizontais que estão atuando nele. Então, quando eu tenho uma situação de equilíbrio, a força externa F, em módulo, ela tem que ser igualzinha à força normal, em módulo. Né? De novo, né, gente? Pode parecer uma coisa boba, mas nunca é demais lembrar. F e N não são um par de ação e reação, não formam um par de ação e reação porque atuam no mesmo corpo. Tá? Pares de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Então, F é igual a N e a força de atrito estático, em módulo, essa força tem que ser igual ao peso do bloco. Para garantir o equilíbrio vertical. Tá? Agora eu quero saber qual que é a força F mínima necessária para manter o sistema em repouso. Olha só, gente, se eu estiver aplicando uma força de compressão muito pequenininha, o que vai acontecer? Uma hora esse bloco vai começar a se deslizar, vai começar a descer, né? vai entrar em movimento. Então, quando ele está quase se movimentando, ou seja, quando ele está na iminência do movimento, qual que é o atrito estático que está atuando nele? É o atrito estático máximo. Sempre que o bloco está quase se movimentando sobre a superfície onde ele está apoiado, a força de atrito que está atuando atinge o valor máximo dela, que é o atrito estático máximo. Então, quando F é mínimo, que é o que eu quero achar nesse exercício, para que F seja mínimo, o atrito estático tem que ser máximo. Porque é justamente na condição de força mínima que o objeto está na iminência do movimento. Se ele está na iminência do movimento, ele está quase raspando sobre a superfície onde ele está apoiado, então o atrito estático atinge o valor máximo dele. E quanto que vale o atrito estático máximo? Tem uma fórmula para ele, né? O atrito estático máximo é μ estático vezes A normal. Esse aqui guardado, né? Então, mg, na condição de iminência do movimento, mg é igual a μ estático vezes A normal. Ué, mas da equação de cima, quanto que vale a força normal? Se o bloco está em equilíbrio, né, e eu estou assumindo isso, a força normal é sempre igual a F. Né? A força normal é sempre igual à força que eu estou fazendo. Tá? Então, no lugar da normal, o que eu vou colocar? O F, que é o que eu quero achar para responder o problema. Então, isso implica que mg é igual ao μ estático vezes a normal. Mas a normal é justamente a força F que eu estou fazendo. F mínima. Por que, de novo? Por que F mínima? Porque eu estou assumindo que o bloco está na iminência do movimento. Então, quanto que vale a força mínima necessária para manter esse cara aqui em repouso? Então, a força mínima, F mínimo, vai ser então o peso mg sobre μ estático. Então, repara, né? Então, a força mínima depende do peso do bloco e do material, dos materiais que estão em contato, né? Quanto maior a massa desse bloco, maior é esse limite de força mínima que eu tenho que fazer
para manter o apagador lá em repouso em relação ao paro. E quanto maior o miostático, né, ou seja, quanto maior a aderência desse camarada com a parede, quanto maior o miostático, menor é esse limite de força mínima que eu tenho que fazer para manter o camarada em repouso. Tá vendo? Então, F mínimo é igual a mg sobre μe. Então, esse foi mais um exemplo sobre atrito estático. Tá? Vamos fazer agora um último exemplo, falando agora de atrito cinético. Tá? Então, até agora, os exemplos que a gente tratou, os corpos estavam em repouso em relação à superfície onde eles estão apoiados. Agora, aqui não. Aqui vamos voltar naquela situação do plano inclinado, mas eu tenho um bloco que está colocado sobre um plano, uma superfície, né, inclinada, onde existe atrito. E esse bloco está arrastando sobre a superfície. Ele está em movimento, com uma certa aceleração, sobre a superfície. No vídeo anterior, no vídeo 8, a gente viu qual que era o ângulo mínimo que o plano inclinado tinha que ter para o bloco entrar em movimento. Então, aqui nesse exemplo, a gente está assumindo que eu já venci esse limite, eu já rompi com aquele limite do ângulo mínimo, né? De forma que o bloco agora está em movimento. Tá? Então, se você não assistiu o vídeo 8, dá uma olhada lá, que tem um ângulo mínimo para isso acontecer, ou seja, existe um ângulo mínimo necessário do plano inclinado para o bloco entrar em movimento. Uma vez que ele entra em movimento, eu passo a ter atrito cinético. Tá? E aí, digamos, o exercício lá me passou que o coeficiente de atrito entre esse bloco e a superfície do plano inclinado é mi-cinético. Tá? É um valor tabelado lá qualquer. E eu quero achar agora quanto que vale essa aceleração. Tá? Esse bloco está descendo com uma certa aceleração e eu quero saber quanto que ela vale. Quanto que vale o A em termos de gravidade, mi-cinético e ângulo θ. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Como sempre, primeira coisa, diagrama de forças atuando sobre esse bloco que está em movimento. Tá? Então, desenhei o bloco aqui como se fosse uma partícula, tá? Só para simplificar o desenho. Quais as forças que estão atuando nesse bloco aqui? Ó? Bom, peso, está aqui, fácil de identificar. Força normal, né? É a força, a compressão que a superfície aplica no bloco. Então, está aqui, força normal, né? O eixo X é paralelo ao plano inclinado e o eixo Y é vertical, igual a gente está acostumado a fazer. Né? Então, o peso está para cá, faz um ângulo θ com a vertical, faz um ângulo θ com o eixo Y, beleza? Que é o mesmo ângulo aqui, né, do plano inclinado. A força normal é paralela ao eixo Y e como esse objeto está arrastando, né, ele está raspando sobre a superfície do plano inclinado, a força de atrito que está resistindo ao movimento é o atrito cinético. Né? Esse bloco está acelerado nesse sentido, então o atrito cinético atua contrariamente ao movimento, igual está aqui. Beleza? Então o que eu tenho que fazer aqui agora é decompor a força-peso nas suas componentes x e y e analisar, aplicar a segunda lei de Newton e aí sim usar a segunda lei de Newton para calcular a aceleração. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, força-peso. Vamos projetar no eixo Y e no eixo X. Então, a força-peso projetada no eixo Y vai me dar o PY, que é esse camarada aqui. Esse é o PY, componente Y da força-peso. Né? Projetando esse camarada no eixo X, eu vou ter o PX. Igual a gente está acostumado a fazer, né? Esse aqui é o PX. Logo de cara, né, usando esse triângulo retângulo aqui, igual a gente já fez algumas vezes, eu vou calcular as componentes PY e PX. Tá? Quem que é o meu PY? Logo de cara, PY é o cateto adjacente desse triângulo retângulo aqui. Ó. Então, PY é peso cosseno do θ. É o cateto que está colado no ângulo, então ele depende do cosseno do ângulo. Então, é peso cosseno de θ. Então, meu PY é peso cosseno de θ. O meu PX é o cateto oposto, né? O que está sem o ângulo. Então, ele depende do seno do ângulo. Então, é peso vezes o seno de θ. Porque esse cateto tem o mesmo tamanho do PX. Então, PX é peso
vezes o seno de θ. Beleza? Então vamos analisar agora, vamos aplicar a segunda lei de Newton para esse bloco. Muito simples, gente, olha só. Vamos ver na vertical, vamos analisar o que está acontecendo na vertical. Na vertical o bloco não tem aceleração, tá claro? Porque ele não está acelerado nem para cima do plano inclinado e nem para baixo. Então se eu não tenho aceleração ao longo do eixo Y, então necessariamente a normal é anulado pelo PY. Então em módulo, a força normal é igual ao PY. E quem que é o PY? Peso vezes cosseno de θ. Peso vezes cosseno de θ. Em módulo, a normal é aquilo ali, né? Estou analisando o equilíbrio vertical. Agora, esse camarada tem aceleração ao longo do eixo X, né? Tem aceleração ao longo do plano inclinado. Então, quais as forças que estão atuando ao longo do plano inclinado? Eu tenho o Px e o atrito cinético. A resultante desses dois é igual massa vezes aceleração. É a segunda lei. Então, digamos, eu tenho Px aqui, vale 100 newtons, e o atrito cinético vale 30 newtons. Qual que é a resultante dos dois? 100 menos 30, 70. Tá? E força resultante é massa vezes aceleração. Então, vamos ver. Ao longo do eixo X agora, esse sujeito em módulo menos esse cara em módulo, então, ó, Px menos o atrito cinético, Px menos atrito cinético é a força resultante. E o que é a força resultante? Massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Né? Então, deixa isso aqui guardado. O meu Px, eu já sei quanto que ele vale, né? O Px é peso vezes o seno de θ. Então, vamos trabalhar essa equação aqui, ó, e substituir as coisas que eu conheço e manipular a expressão, tá? Então, vamos chamar isso aqui de equação 1 e essa aqui de 2. Então, trabalhando aqui a equação 2, como é que fica? Eu sei que Px menos atrito cinético é igual a massa vezes aceleração. Mas quem que é o meu Px, gente? O Px é peso vezes seno de θ. Então vai ficar peso vezes o seno de θ, o meu Px, né? Isso aqui é o Px. Menos força de atrito cinético. Qual é a expressão da força de atrito cinético? Gente, nós vimos isso lá no vídeo 7, se não me engano. Qual é a formulazinha do atrito cinético? O atrito cinético, ele é constante e ele é igual em módulo a μ cinético vezes a normal. Né? O atrito cinético depende da natureza física das superfícies em contato e depende da compressão normal atuando no bloco, tá? Atuando no corpo, né? Então, μ cinético vezes normal, isso é igual a massa do bloco vezes a aceleração dele. Tá? E quem que é a força normal, gente? A força normal, eu não vi pela equação 1 que a normal é igual a peso vezes cosseno de θ, então eu vou substituir a equação 1. Aqui, ó, no lugar do m, eu sei que m é igual a peso vezes o cosseno de θ. Então, eu vou substituir tudo aqui, ó. Então, agora eu vou jogar a 1 na equação 2. Substituir, né? A 1 na 2. E vamos ver como é que fica, ó. Peso vezes seno de θ, o peso é mg, né? Já vou colocar aqui do avesso. Então, mg vezes o seno de θ menos μ cinético, tá aqui, vezes a normal. Quem que é a normal? Peso vezes cosseno θ, né? A normal é igual ao PY, que é P cosseno θ, né? PY, P cosseno θ. O peso, então, é mg, então vai ficar mg cosseno θ. Tá ok? Esse termo todo aqui, ó, é a normal. Isso é igual a massa vezes aceleração.
Então pronto, a resposta, né, a equação está toda em termos de coisas que eu conheço, né? Massa, gravidade, o ângulo e o μ cinético. Tá? Vamos só passar para cá para chegar na resposta final. Então, como é que fica aqui, gente? Você vê que a massa aparece em todos os termos. Então, eu vou dividir a equação inteira pela massa. Cuidado na hora de fazer esse tipo de operação, e isso é coisa que vocês erram demais em prova. Quando o cara fala assim, eu vou dividir a equação pela massa. Aí, muitas vezes, vocês dividem, por exemplo, o primeiro termo, o segundo termo aqui, e esquece do outro lado da equação. Ou o cara simplifica a massa só do lado direito e esquece do lado esquerdo. Não, lembra, isso aqui é uma equação, uma igualdade. Você tem que dividir todos os termos pela massa m. Então, dividindo cada termo pela massa m, o que vai acontecer? Esse aqui vai cortar, esse vai cortar, esse vai cortar. Então, finalmente, como é que fica a aceleração? A aceleração vai ser g seno θ menos μ cinético g cosseno θ. Ou simplesmente, né, fazendo a resposta final, a aceleração, ela é botando g em evidência, vai ficar g que multiplica seno de θ menos, né, mais com menos aqui dá menos, o g vai cortar, menos μ cinético cosseno de θ. Beleza? Então você vê que a aceleração só depende então da gravidade, do ângulo do plano inclinado e do coeficiente de atrito cinético. Não depende da massa do bloco. Tá ok? A massa cortou naquela equação ali. Ó. Então se eu tiver um bloco bem pesado, bem massivo, ou um bloco feito do mesmo material, só que com a massa menor, ou seja, desde que o coeficiente de atrito seja o mesmo para os dois blocos, ambos vão descer com a mesma aceleração, muito aproximadamente com a mesma aceleração, independente da massa deles. Tá legal? Então é g vezes seno θ menos μ cinético cosseno θ. Em termos de unidade, você vê que a equação está correta, né? Por quê? Seno θ não tem unidade, cosseno θ é um número. μ, tanto o estático quanto o cinético, são números, não tem dimensão, não tem unidades. Então a unidade de aceleração é justamente a unidade do g, que é metro por segundo ao quadrado. Tá legal? Gente, então isso encerra o nosso estudo das leis de Newton, tá? Encerra também o estudo das leis de atrito. Nós vimos o atrito viscoso, vimos o atrito estático e o atrito cinético. A partir do próximo vídeo, nós vamos passar para um próximo capítulo que é o movimento circular uniforme. Então nós vamos começar o estudo das rotações, tá? O nosso estudo de rotações ele vai ser dividido em duas partes. A parte inicial é o movimento circular uniforme, que eu vou começar no vídeo 10. A segunda parte do estudo de rotações vai ser lá no final do curso, onde a gente vai fazer uma abordagem mais rigorosa e mais geral das rotações dos corpos. Nós vamos definir uma série de grandezas, momento angular, energia cinética rotacional, aceleração angular, enfim, uma série de variáveis que vão permitir a gente tratar as rotações, tá? Mas isso vai ser lá para o final do curso. Agora nós vamos iniciar o movimento circular uniforme, que é um caso particular de rotações dos corpos, tá? A gente começa isso no vídeo 10, beleza?